Diz assim a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso de número 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou ler a primeira parte, vou orar, pedir a bênção e a direção de Deus, depois a gente vai ler a explicação dessa parábola, né? Vamos orar? Ó Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na Tua casa, esse tempo precioso, Senhor, de estudo da Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor. Retira de nós qualquer barreira, qualquer ruído, Senhor, qualquer coisa que possa atrapalhar, ó Pai. Que o nosso coração esteja aberto agora, tão somente à Tua palavra, Senhor. A despeito do pregador, que é um mero instrumento, um vaso de barro, imperfeito, falho, cheio de, ó Deus, limitações, mas que Teu Espírito, ó Deus, que usa as coisas mais fracas desse mundo, possa nos usar essa noite para abençoar a Tua igreja. Abençoe a exposição do texto, da parábola, traga lições, traga confronto para o nosso coração, quando ele precisa, traga consolo, traga esperança, traga paz, traga luz, ó Deus, ilumina a nossa vida. Pedimos também perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, pensamentos, palavras, obras, ação, omissão. Prepara-nos, ó Deus, para esse momento maravilhoso de encontro que temos com o Senhor, com a Sua palavra, com aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Gente, que parábola extraordinária. É considerada a mais importante das parábolas, porque ela vai dar sentido a todas as outras parábolas. Nós temos nesta passagem uma sequência de muitas parábolas, né? Ele começa com a parábola do semeador, mas se você continuar lendo, logo em seguida vem a palavra do joio, vem a palavra do grão de mostarda, a parábola do fermento, e Jesus vai falar e explicar e aplicar inúmeras palavras, é uma sequência de parábolas, mas a primeira, ele começa com a parábola do semeador. Na verdade, ele vai meio que preparar os ouvintes para todas as outras. Ele vai dar sentido, ele vai trazer uma explicação. E vai usar, como era comum da época de Jesus, como um bom comunicador, algo que era do cotidiano, que qualquer pessoa entendia muito bem aquilo. Se Jesus estivesse nos nossos dias, dificilmente ele usaria a da semente. Ele ia usar alguma outra coisa das redes sociais, ele ia usar algo que você está acostumado no dia a dia, que os jovens iam entender, que uma criança iria entender, que o idoso ou a idosa pudesse entender. Na época, falar de um semeador que saiu lançando sementes, e algumas vingaram e outras não. Mostrar o que acontecia no mundo físico, na agricultura, vamos falar assim, e trazer lições para a nossa vida espiritual, era uma coisa que fez muito sentido para todos os ouvintes. E para nós, por ser algo tão simples, faz sentido para nós. Eu acho que muitos aqui não tiveram a experiência de cultivar nada, de plantar alguma coisa.
Mas nem que seja uma plantinha em casa, que de vez em quando a gente rega e ela morre, a gente fica triste. Ou então as crianças que já trabalharam com feijãozinho, que colocava no algodão e colocava água, e você viu aquilo brotar. Aquilo é uma semente que brota. Aquilo dá fruto. Né? Você já teve a experiência de tirar uma fruta de uma árvore. E são coisas que estão próximas da gente. Não tanto quanto estava na geração, na época do nosso Senhor Jesus. Então sentou-se Jesus, como diz o texto sagrado, à beira-mar, grandes multidões ao redor dele. Ele entra num barco e ele faz um tipo de uma acústica. Jesus era preocupado com comunicação. Não tinha microfone, não tinha uma estrutura que a gente tem hoje, mas Jesus montava essa estrutura. Gente, é uma acústica maravilhosa. Jesus num barco, afastado um pouquinho, naquela bonança, o mar tranquilo, o mar à frente, a multidão ali, pronto, Jesus criou um cenário ali de plateia, palco, teatro, acústica perfeita, e cada palavra de Jesus chegou no ouvido até daquele que estava mais distante. E ele entra num barco, se assenta, a multidão estava em pé na praia, consegue imaginar essa cena? E entra, né, uma imersão aqui dessa cena, aquela tranquilidade, os pássaros, dava para ouvir o vento. A água batendo na canoa. Jesus começa a falar. Diz o texto sagrado. Muitas coisas ele dizia por parábola. E aí ele fala, eis que o semeador saiu a semear. Nenhum problema até aí. Jesus vai falar de 4 terrenos. 4 terrenos que vão receber a mesma semente, do mesmo semeador, no mesmo momento. Cada uma das sementes que vão ser semeadas, né, vão ser cultivadas, vai ter um destino diferente, vai ter um fim diferente. A primeira ele coloca aqui, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Era algo que acontecia muito. O semeador lá com aquele, um tipo de um saco, né, com as sementes, ele jogava no local onde deveria, e algumas caíam na beira do caminho, onde ele mesmo estava passando, e ele pisava. Aquilo não caía naquela terra boa, não era enterrado. Vinha a ave do céu, já de olho no semeador, rapidamente pegava aquela semente. É a primeira semente. Caiu à beira do caminho, veio uma ave e comeu. A segunda parte, segunda terra, vai cair num solo rochoso. Não foram retirados pedras, havia embaixo daquela terra alguma pedra que ia impedir o desenvolvimento daquela semente. A terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou. O sol vai vir para todas. Todas as sementes vão experimentar o sol queima, o sol ele consome, mas se ela tem raiz, depois que o sol passa, a umidade vem, ela brota de novo. Mas essa não tinha raiz, ela seca. Outra, terceira agora, diz o texto, vai cair entre os espinhos. Para você tratar uma terra, você tem que tirar os espinhos, as pragas que nascem ali e atrapalham o crescimento. A Bíblia diz então que a terceira vai cair nos espinhos, vão crescer também, mas os espinhos vão sufocar. E finalmente, a última. O texto diz que vai cair numa boa terra. Era uma terra que não tinha pedras rochosas, não tinha espinhos, tá? Não estava tão na superfície a ponto de uma ave, mas ela vai na boa terra brotar, germinar, crescer, criar raízes, vai enfrentar o sol, vai enfrentar as dificuldades, mas vai dar fruto. E diz ainda, como lá, a 100, 60, 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus soltou essa parábola e parou ali. E deixou no ar. Todo mundo entendeu o significado do semeador, mas ninguém entendeu a aplicação daquilo para a vida. Era necessário uma
interpretação da parábola. Nesse caso, Jesus deu a interpretação. Tem parábola que ele não dá muita interpretação, não, fica no ar, a gente fica discutindo. A parábola é um mistério, é algo para fazer você pensar. Jesus poderia dizer de uma forma muito clara, só a segunda parte. O que acontece no mundo espiritual, quais são as dificuldades que impedem as pessoas de continuarem caminhando com Deus, o que faz com que as pessoas esfriem, se afastam da fé. Jesus não, Jesus é algo que vai gravar para sempre na mente daquelas pessoas. Essa é a ideia da parábola, fazer as pessoas pensarem. E elas ficaram pensando, e elas queriam entender. É por isso que eles vão perguntar no verso de número 10. Então os discípulos chegaram mais perto e falaram assim, por que o senhor está falando em parábola? Qual o significado disso? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele vai trazer a explicação. O que ele acabou de mostrar para os discípulos é o seguinte, se você observar aqui, das 4 sementes, 3 não vingaram. Jesus está dizendo para aqueles discípulos, vocês têm ideia de quão abençoados vocês estão sendo? Proporção, 75% das pessoas que vão ouvir o Evangelho, que vão receber essa semente, 75% do terreno que vai receber a semente não vai germinar. São muitas dificuldades, porque por isso que são semeadas muitas sementes para uma pequena parte vingar. E aí Jesus então começa a explicar isso para eles. Ele mostra que estava se cumprindo profecias, porque Jesus seria rejeitado pelo seu povo. Ele seria morto, crucificado, aquilo estava se cumprindo. E ele mostra que aquelas poucas pessoas que entenderam, que aceitaram, proporção 1:4, gente. E aí ele começa então a nos explicar. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele vai agora interpretar essa parábola. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o primeiro desafio que a gente tem aqui é de ordem espiritual. Quando a gente começa a falar de semente, de evangelho, ele está mostrando claramente que a semente é a pregação do evangelho e o terreno são os corações. Então Jesus está agora mostrando o significado. A primeira dificuldade, barreira, luta que nós enfrentamos é de ordem espiritual, gente. Nós estamos num campo totalmente espiritual. Mais do que as nossas emoções, nossos sentidos humanos, do que achamos, pensamos. Existe um mundo espiritual. E a gente tem que estar atento quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente pensa nas coisas de Deus. Gente, não existe só aqui Deus e os homens nesse mundo. Existe Deus e os homens e existe o maligno. Esse termo aqui é muito forte. Algumas traduções colocaram literalmente o diabo. A palavra de Deus diz aqui, vem o maligno e arrebata. O maligno aqui é uma palavrinha grega muito forte, a palavra poneros, é a mesma palavra usada lá na oração do Pai Nosso. No finalzinho dela ele fala assim, livra-nos do mal. Algumas traduções colocavam o M maiúsculo. Nós estamos falando de um ser, de uma entidade, de um ser inteligente, de uma pessoa espiritual.
Uma pessoa espiritual que está andando atrás do semeador e está observando cada semente que é colocada no coração de cada um de vocês, em todos os momentos da sua vida. Existe uma entidade espiritual preocupada que ela tem uma única missão, e ela vai fazer de tudo, usar todos os meios, todos os recursos, fazer com que essa semente não brote no teu coração. Então, o primeiro desafio é de ordem espiritual. E a gente sabe, a palavra de Deus diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós vamos tratar de outros problemas humanos que vai vir depois. Ele vai nos falar do que significa a rocha, que não vai deixar a raiz se aprofundar, os espinhos que vão sufocar, as coisas dessa vida, os prazeres, as distrações. Mas antes de tudo isso, e até mesmo vai ser usado, né, por Satanás as outras coisas, mas primeiramente existe uma luta espiritual, gente. A gente não pode caminhar nessa vida com Deus sem pensar nesse ponto, porque Jesus constantemente, a Bíblia o tempo todo, vigiai e orai, fique atento. O vosso adversário anda ao seu derredor. Derredor é muito mais perto do que você imagina. Ele, todos os dias que você acorda, ele está pensando uma forma de te desestimular, de te esfriar, de fazer você abandonar esse caminho, de fazer você desistir. Você sabe que, na verdade, quando a gente fala do mundo espiritual, a gente tem que entender o seguinte. A gente tem uma dificuldade porque existe duas formas de um mundo espiritual se manifestar na nossa vida. Quer seja de Deus, quer seja do diabo. Na teologia, a gente diz assim, que o mundo espiritual ele se manifesta de duas formas na sua vida. Você tem que estar atento a isso. Porque muitas vezes Deus pode estar operando na sua vida e você não está percebendo. E Satanás pode estar operando na sua vida e você também não está percebendo. Se você não tivesse discernimento básico de teologia sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual se manifesta na nossa vida de duas formas. A gente diz de forma mediata e de forma imediata. O que significa isso? Mediata ou imediata. Quando a gente fala assim, algo, eu quero algo imediatamente. Eu estou com pressa. Algo rápido. É porque não vai ter meios. No nosso português comum, a gente acha que isso simplesmente vai ser rápido. Não, é porque não vai passar por meios. A forma imediata é sem meios. É direto. Então Deus pode agir de forma imediata. Ele não vai usar ninguém. Ele não vai usar uma pessoa. Ele não vai usar uma circunstância. Ele não vai nada. Deus pode e faz. Deus faz assim, ó. E as coisas acontecem de forma imediata na nossa vida. Sim, o mundo espiritual se manifesta na nossa vida de forma imediata. Muitas vezes nós queremos nisso. E devemos orar por isso. Devemos orar para que Deus cure nosso irmão de forma imediata. Não quer dizer que tem que ser agora. Ao terminar o culto você vai sair daqui curado. Não. Que Deus possa operar sem meios. Não é errado a gente pedir isso. Não é errado a gente crer que Deus vai fazer isso. E Deus tem feito isso. Pessoas que dizem assim, pastor, Deus tirou. Eu não fiz nada. Deus curou, Deus libertou, Deus agiu. Então Deus pode agir de forma imediata em todas as áreas da sua vida. Coisas podem acontecer assim, no estalo de dedo. Deus opera. O mundo espiritual se manifesta na sua vida sem meios. Isso pode acontecer. Só que cuidado, muitas pessoas e muitas vertentes superenfatizam a ação do mundo espiritual de forma imediata. Então, se Deus não fizer uma cura ali na hora, quando o pastor pôs a mão, fez uma oração, o cara caiu no chão, e foi a coisa, e pronto, saiu andando, o cara que entrou aleijado, saiu vendo aquele que entrou cego. Jesus curou de forma imediata muitas pessoas na Bíblia, Jesus continua curando. Só que cuidado, Deus não é limitado a isso. O mundo espiritual não se limita a ações imediatas. Deus pode agir de forma imediata. Ele vai usar meios. E eu tenho uma tendência a perceber que, ultimamente, cada vez mais, Deus tem usado meios. O mundo espiritual se manifesta na nossa vida através de meios. Deus pode colocar uma pessoa para abençoar a sua vida. Deus pode colocar situações, circunstâncias. Então, o mundo espiritual pode sim. Deus pode usar um remédio para nos curar? Claro. Meus irmãos, hoje que a gente tem que orar assim, Senhor, abençoe um bom médico e um bom remédio. Meu Deus, você já, entendeu? Se você for para a UPA aqui então,
Entendeu? Vocês estão sabendo do menino aqui de 15 anos, que aconteceu, né? Então, ore, Senhor, que seja de forma imediata. Se não for, que seja um bom meio. Abençoe o médico, abençoe o remédio, Senhor. Não é errado você orar para que Deus opere e manifeste. É manifestação de Deus, é poder de Deus. Então, eu não tenho problema nenhum de crer que Deus me curou através de meios. A gente tem que ser grato aos meios que Deus coloca. As portas que se abrem, pessoas são colocadas no seu caminho, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua família, em todas as áreas. Então Deus pode usar meios. Falando de Deus, aí vamos para o outro lado. E o inimigo? Ele pode usar para manifestar algo na sua vida de maneira que a gente diz imediata? Raramente. Isso vai chamar muito a sua atenção. Ele é astuto, ele é estratégico. Satanás vai tirar essa semente do nosso coração usando meios. Aí que vem o ponto. Esse tem sido o grande desafio nosso, você começar a ter discernimento. Nós vivemos numa época que a gente precisa ter discernimento. Você sabe o que é o dom de discernimento de espírito? As pessoas acham assim, que espírito é esse? É Beelzebu, é uma legião. Não, discernimento de espírito é você saber se aquela pessoa é de Deus. Deus está usando aquela pessoa para tocar na sua vida, para mudar a sua vida, para te aproximar dele. Você tem que ter esse discernimento. Ou é o inimigo que está usando aquela situação, aquela circunstância. Como a Bíblia diz, para a gente estar preparado para o dia mau. O dia mau, sim, é o dia que o inimigo vai trabalhar na sua vida. É o dia que Satanás chegou para Jesus e pediu para ir andar com Pedro. Então ele vai fazer isso. A nossa fé vai ser provada. Então o maior e o primeiro desafio nosso é de ordem espiritual. E ele não vai agir apenas usando de forma imediata, ele vai usar meios, pessoas, situações, circunstâncias. Ele quer chegar no seu coração. Então vamos lá, vamos usar inteligente. Você é inteligente. Se eu quero chegar no coração, eu vou usar uma pessoa que está muito distante do seu coração. É óbvio que ela não vai chegar no seu coração. Se Deus quer chegar no seu, se o diabo quer chegar no seu coração, ele vai usar uma pessoa que está próxima do seu coração. Então, quem são as pessoas mais próximas do meu coração? Pessoas que eu me conecto emocionalmente, pessoas que eu estou aberto para influência, para conselhos, para palavras. São essas, simples assim. É assim que funciona. Quando Satanás queria entrar na vida de Jesus e atrapalhar o ministério e a missão dele, ele usou quem? O discípulo mais próximo que ele tinha. Porque Jesus tinha um grupinho que ele levava para o Monte da Transfiguração, que ele levava para... Quem que era o discípulo que andava pertinho de Jesus? Que chegou um dia, Jesus falou que da missão que ele ia ter que morrer, e Pedro chega, já falei quem foi, e diz assim, de maneira nenhuma o senhor vai morrer. Que negócio é esse de morrer na cruz? Loucura, Jesus, para com isso. O que Jesus disse para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Quando Satanás queria chegar no coração de Adão, Adão era o cabeça, Adão era o líder. Se ele derruba Adão, ele ia ter o cabeça junto com toda a raça derrubado. Mas ele precisava chegar no coração de Adão. E Adão era um pouquinho mais experiente, porque Adão foi colocado aqui no jardim muito antes de Eva. Ele ficou um tempão dando nome para todos os animais antes de Eva, gente. Ele precisou dar nome para todos os animais e não encontrou nenhum que lhe fosse compatível. Então, ele ficou muito tempo, ele conhecia todos, ele conhecia os animais, inclusive a serpente. Então, Adão, ele estava mais preparado. Mas ele tinha uma brecha. Ele tinha alguém que tinha acesso ao coração dele. Quem tinha acesso ao coração de Adão? Eva. Eva foi criada depois de Adão. Eva estava no jardim. Eva não tinha dado nome a todos os animais. Eva não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta experiência. Mas ela tinha uma coisa que foi um instrumento poderoso nas mãos de Satanás. Ela tinha acesso ao coração de Adão. E não é assim que a gente vê na Bíblia inúmeras vezes, mulheres que tinham acesso ao coração dos homens. Você sabe quem perverteu o coração de Salomão? Só lê na Bíblia. Quem perverteu o coração de Sansão? Qual foi a maior queda de Davi? Quem tem acesso ao seu coração?
Quando eu me converti, e eu nunca fui na igreja na minha vida, não tinha experiência de igreja, minha família não tinha nada de igreja, eu tinha de tudo, centro de macumba, espiritismo, tomado passe, Seixonoê, Kardeci, tudo que você imaginar eu já tinha ido, mas igreja evangélica tinha um problema, um bloqueio, uma barreira, e era um negócio que eu achava a coisa mais quadrada, eu falava isso, pergunta ao meu tio, eu falava, eu nunca vou ser um crente. Eu me lembro que quando eu tinha 15 para 16 anos, eu estava alcoolizado lá na cidade de Castanhal, no interior do Pará, alcoolizado e outras coisas. Eu entrei, passei na frente de uma igreja presbiteriana, que tem até hoje nessa cidade de Castanhal, depois eu fui lá e dei esse testemunho. Eu entrei e eu parei um culto. Eu vim no meio, eu estava louco, completamente louco, no meio do culto eu gritei, xinguei, falei um monte de palavrão, o culto parou, os diáconos me arrancaram de lá, eu odiava crente, eu nunca ia vir para uma igreja. Quando eu me converti, foi uma conversão assim, ó, eu entrei de cabeça, me isolei do mundo, dos meus amigos, de tudo. A minha avó era a pessoa mais íntima. Eu não tinha mãe, tinha dificuldade de relacionamento com meu pai, fui criado pela minha avó. A minha avó era a pessoa que mais tinha acesso ao meu coração. Eu amava a minha avó. A minha avó tinha um acesso, um poder emocional sobre mim que nem eu tinha noção. Eu fui saber disso quando eu perdi ela. E eu me lembro que quando eu comecei a ir na igreja, eu me isolei de tudo, a minha avó chamou o meu tio e falou assim, olha, precisamos fazer alguma coisa. O Edgarzinho, ele está ficando doente. Ele vive com esse negócio de Bíblia para cima e para baixo, ele só quer saber de ir na igreja, ele vai na igreja domingo de manhã e domingo à noite, 2 vezes, num domingo. E ele fica trancado naquele quarto lendo a Bíblia, ele está ficando louco. E a minha avó reuniu a família e tentou dissuadir o pessoal. E ela, todo dia que eu ia tomar café, ela falava, você já foi de manhã na igreja, para que ir à noite? E no início, depois eu não percebi, mas ela foi entrando no meu coração. E por incrível que pareça, eu comecei, é verdade, né? Eu estou indo muito na igreja, né? Eu estou lendo demais a Bíblia, eu estou buscando muitas coisas de Deus, e acho que eu estou ficando meio fanático mesmo, sabe? Eu acho que eu preciso repensar. Meu Deus do céu, até outro dia eu estava louco, perdido nas drogas, pensando em tirar minha vida. Agora eu estou no caminho de Deus, buscando. Olha só, quem Satanás estava usando. Ela não tinha a mínima noção, coitada da minha vozinha. Hoje eu falo assim, meu Deus. E eu tinha que orar por ela. É uma pergunta que você tem que fazer. Quem tem acesso ao seu coração? Quem pega você emocionalmente? Ó, é aquela coisa assim, ó. Não, você pode fazer o que você quiser comigo, mas se você tocar nessa pessoa, aí é essa pessoa que Satanás vai usar para entrar no seu coração. Faz uma análise da sua vida. Todas as vezes que você se afastou de Deus, quem Satanás usou? É a semente na beira do caminho. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ah, você ter raiva dessa pessoa? Pelo amor de Deus, estou falando da minha vozinha, minha vozinha. A minha vozinha que fazia comidinha para mim, a minha vozinha que era tudo para mim. Era o meu pai, a minha mãe, minha avó, a pessoa mais importante da minha vida. Satanás vai usar meios. Cuidado. Quem é que tem acesso ao seu coração? E a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Até das pessoas mais importantes da sua vida. O seu coração tem que ser primeiramente de Jesus. Você só vai entregar para outra pessoa depois, um dia que você se torna uma só carne. Você tem que blindar o seu coração. Primeiramente de Jesus. Ninguém deve ter acesso à sua intimidade com Cristo. Por isso que a gente diz assim, moços e moças, você quer ter alguém de Deus na sua vida? Esteja tão perto de Jesus, que para um homem ou para uma mulher te encontrar, ele também tem que estar lá perto de Jesus. De tão protegido tem que estar o teu coração. Essa pessoa tem que ser íntima de Jesus para ter acesso ao teu coração. Se você fizer isso, blindou. Beleza. O diabo não vai ter acesso. E ele não vai usar pessoas nem meios
você pode ser a pessoa que você mais ama nessa vida. Blinda. Porque isso não é brincadeira. Nós estamos numa guerra espiritual. E o diabo, ele é aquela ave de rapina que está de olho nessa semente. E ele vai fazer de tudo para matar para essa semente lá no início. No berço, como a gente diz. Bem no início. De tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Quem é a menina dos seus olhos? Que a gente fala, a gente é a menina dos olhos de Deus. Quem é a menina dos seus olhos? Pode preparar. É a pessoa que tem acesso ao seu coração. Segunda. A Bíblia diz que um segundo vai cair, lá no verso 19, atendei vós a palavra. Os que ouvem a palavra do reino não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é a beira do caminho. O segundo, que foi semeado no solo rochoso, é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si. Aí, meu irmão, antes de pouca duração, chegando a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A primeira tentativa vai ser essa. A primeira dificuldade que você tem é de ordem espiritual. A segunda já é de ordem humana. São adversidades nessa vida. São dificuldades, são problemas, são coisas que vêm. Na ilustração da semente, na primeira parte, ele falava que o sol iria queimar. Só que o sol vai queimar todos. O problema é que todos nós vamos passar por adversidades. Todos nós vamos passar pelo sol que queima. Nós vamos caminhar no deserto. Nós estamos peregrinando os 40 anos no deserto. Essa é a nossa peregrinação. O problema é que você vai ter que passar por isso. As duas sementes vão passar por isso. E aí, meu irmão, é que nós vamos ver se tem raiz ou não. E isso vai ser uma prova para a nossa fé. A questão é o preço que nós estamos preparados para pagar. É quando a gente ouve a palavra, a gente entende, não, é isso, esse é o caminho, maravilha, é isso aí, isso é que eu quero, isso é que eu quero. E você entra de cabeça, você se envolve com as coisas de Deus, você começa a frequentar a igreja, você começa a participar das coisas de Deus, e aí você começa a ter dificuldades. Só que quando você tem dificuldade, se não criou raízes, porque havia uma pedra embaixo que impediu essa raiz de descer, se aprofundar e penetrar naquela terra e poder sugar lá do mais profundo. Aqui é superficialidade. A superficialidade da fé. Não dá para você ter uma fé superficial. Cria raízes e cria o mais. Você escapou da primeira, beleza, o diabo não conseguiu tirar do seu coração, você está aqui na igreja, você ouviu a palavra, você está animado. Prepara, que os ventos virão. E aí a primeira prova. Se você tem dificuldade. Qual é o seu ponto fraco? Seu ponto fraco é alguma coisa na área financeira? É essa luta que você vai enfrentar. Diversidade. Adversidade. O seu ponto fraco, o que é? Esses problemas podem ser de ordem externa. Você pode passar por problemas lá fora que vão impedir você de continuar na fé aqui dentro. Mas também o problema pode ser de ordem interna. E você quer saber? O que mais está produzindo desigrejados não são os problemas lá fora, não é a perseguição do mundo. São os problemas internos, porque você está num hospital com pessoas doentes, que você vai conviver muito de perto. Eu sempre brinco que é a figura do porco-espinho. Todo mundo aqui é porco-espinho. Então, se você tiver uma fé superficial, você entra e sai, você não vai se machucar. Só que quando o sol vier, se você se aprofundar e criar raízes aqui, meu irmão, se prepara, porque vai doer. Deus vai tocar na sua ferida. Você vai ter que conviver com as pessoas mais difíceis. E pode ver que na nossa convivência de igreja, muitos desistiram, porque começaram a ter um atrito aqui com aquele, convivência, meu Deus. Aí você começa a entender que você tem que perdoar o irmão, conviver com o irmão, amar o irmão. E isso aí vai atrapalhando a gente. Qual é o seu ponto fraco? Qual é a sua maior dificuldade? É ali que o calo vai pegar. Vai apertar o calo ali naquele lugar.
que dói. E você recebeu com alegria, você estava animado para ir para frente, eu quero crescer. Mas se você não aprofundou, não teve maturidade, a palavra ali, ó, um coração imaturo, recebe com alegria, mas não tem raiz. Vem a aflição, as dificuldades, a pessoa desiste. Então, a segunda são dificuldades, são problemas. Preço que você vai ter que pagar, esse que é o negócio. Qual o preço que eu tenho que pagar para andar com Cristo, para servir a Cristo? Não é fácil. Eu sei o preço que eu paguei e pago. E cada um sabe o seu preço que você está tendo que pagar para continuar firme na fé. É isso aí. Mas eu acho interessante que se o segundo é a adversidade, o terceiro é justamente o contrário. São oportunidades. São muitas oportunidades. O primeiro te destrói, o segundo te distrai. Se você não caiu na primeira nem na segunda, toma cuidado com essa terceira. Que as coisas estão indo bem demais. O primeiro foi tudo errado. Você quebrou financeiramente e alguns se desanimaram com Deus. Alguns se afastaram, alguns se revoltaram com Deus. Deus não curou a enfermidade, Deus não deu prosperidade, Deus não tirou aquela pessoa do meu pé, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, e a pessoa desiste. A segunda é justamente o contrário. É quando a Bíblia diz assim, se aumentarem as vossas riquezas, não coloque nela o coração. A terceira luta, o desafio, o obstáculo que você vai enfrentar são as oportunidades. É interessante como que o texto é colocado aqui. Olha, vamos ler o texto aqui, que eu acho que é mais importante. Ele vai dizer assim, o que foi semeado no solo rochoso, é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia e perseguição, por causa da palavra se escandaliza. Aí o terceiro é o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza, sufocam a palavra, ela se torna infrutífera. Aí, meu querido, é o contrário. São muitas oportunidades, muitas opções, muitas distrações. O diabo tentou te destruir com problemas, não conseguiu, então ele vai te distrair com oportunidades. Se elas aumentarem as oportunidades, a riqueza, as coisas, elas vão sufocar a sua fé. Cuidado, fique atento com as brechas, com as coisas. Eu ouvindo essa pregação do Augusto Nicodemos, ele deu um exemplo assim, ó, você saiu lá da igreja, ouviu aquela palavra, você falou, nossa, Deus tocou no coração, essa semana eu vou começar buscando a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, mas você está chegando lá na sua casa, bem na esquina, aquele colega das antigas, aí meu, estou indo lá com os amigos lá, depois nós vamos tomar uma, e depois nós vamos passar em tal lugar, depois nós vamos fazer tal coisa. Aí o cara vai. Ele deu esse exemplo, Nicodemos deu esse exemplo. Assim. São os convites. É justamente o contrário. Não é problema. São coisas que podem nos distrair sem a gente perceber. São coisas que vão te sufocando. E quando ele coloca os cuidados dessa vida, é lícito você trabalhar, lutar, você tem muitos desafios, você tem que ganhar a vida, você tem conta para pagar, mas cuidado, a vida sua não se resume a isso, a ganhar dinheiro e pagar conta, ganhar dinheiro e pagar conta, isso é meio, isso não é fim. Satanás pode te distrair com isso, as oportunidades, a carreira, as coisas que vão acontecer na nossa vida, e a gente vai. Festa, distração, festa, distração, festa, distração, festa, distração. Foi embora. Quantos e quantos nesses 20 anos? Eu vi pessoas, diante das suas adversidades, o diabo destruir aquela fé, e eu vi outros se distraírem. Foram tantos convites, tantas coisas, que hoje estão longe. E alguns seguem um caminho sem volta. O prazer, a riqueza. Uma palavra usada para essa parábola, para esse ponto, nessa terceira semente, é fascínio. Sabe o que é o fascínio? Pessoas ficam fascinadas. Cuidado quando você ficar fascinado com alguma coisa. Porque o fascínio é um estado mental ou emocional de forte atração, encantamento, deslumbramento. É o significado da palavra fascínio. E o mundo, meu querido,
ele é fascinante, deslumbrante. Você vai ficar encantado com tantas opções, com tantas oportunidades. Você pode ficar fascinado, é um estado emocional de forte atração. Não é uma coisa ruim. Não é um problema que está te esmagando. Pelo contrário, é uma coisa muito boa. Na primeira ele te destrói, na segunda ele te distrai. Cuidado, meu querido. O que você tem enfrentado. E por último, a Bíblia nos fala que caiu numa terra boa. Significa que ele tem um bom coração? Não existe bom coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Todos nós temos um coração miserável. Mas é nessa que a Bíblia está dizendo que Deus regenera para ouvir. Nunca a gente ouve para ser regenerado, a gente é regenerado para ouvir. A gente não escuta e abre o coração. Deus abre o coração para a gente escutar. Estudei hoje com a classe de revisão doutrinária. Lídia, vendedora de púrpura, estava num lugar de oração. Lugar de oração, sabe o que era? Ponto de pregação. Para formar uma sinagoga, você precisava de um grupo de homens, líderes. Não tinha. Era um ponto de pregação. Ela estava buscando a Deus e o coração dela não estava aberto ainda. Ela frequentava uma igreja, ela orava, ela lia a Bíblia, ela ia, buscava. O coração dela não tinha sido aberto ainda. Mas Deus tinha um plano na vida de Lídia. Ela não desistiu de ir buscar, ela não desistiu de ir. Ela estava aberta. E o coração fechado. A Bíblia diz que Deus abriu-lhe o coração para compreender as Escrituras. É Deus que regenera o coração para que você ouça a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Foi ali que ela ouviu aquela palavra, mas só entrou no coração e deu fruto, porque a Bíblia diz que Deus abriu o coração. Então o pastor está dizendo o seguinte, que Deus não abriu o coração do primeiro, nem do segundo, terceiro, só do quarto. O que isso significa? Que eu devia ser a pessoa mais grata do mundo. Porque você faz parte de uma minoria. Havia 75% de chance de você ter ouvido essa palavra e nada. O diabo podia ter tirado do seu coração usando pessoas que têm acesso a ele e você está longe de Deus. As adversidades e dificuldades dessa vida poderiam ter destruído a sua fé. E muitos não aguentaram porque não tinham raízes, quando abriu o diagnóstico, quando enfrentou o baque e as fatalidades dessa vida, desistiram. E por fim o terceiro grupo, aqueles que se distraíram com o fascínio dessa vida. Porque a Bíblia nos diz que a nossa luta também é contra o mundo, a carne e o diabo. Entenderam? Essas três coisas. É a sua luta. Contra o mundo, que nos fascina, contra a carne, né, que nos deixa às vezes encantado com essas coisas, contra o diabo que tira a nossa semente. Você tem uma luta contra o mundo, contra a carne e com o diabo. Então você fez parte de uma minoria, 25%. Gente, isso não é brincadeira. A Bíblia diz que essas três primeiras terrenos, esses três primeiros que não germinaram, o que vai acontecer com eles? Eles vão para o inferno mesmo. Eu estou falando de pessoas que estiveram muito perto da palavra de Deus. Todos eles ouviram. Alguns até se encantaram com a palavra, com as coisas de Deus. Alguns até trabalharam, serviram na obra de Deus e foram parar no inferno. Ele não está falando de ninguém aqui que estava tendo uma vida longe de Deus no pecado. Ele está falando que todos eles estavam perto da palavra. Todos eles iam na igreja. Todos eles ouviram pregação de domingo. Todos eles oraram. Viram milagres, viram curas, viram operações. Eles estavam perto de Deus, mas não o bastante. 75% das pessoas que estão perto de Deus vão terminar a eternidade longe de Deus, eternamente. O primeiro estava desinteressado e o diabo roubou. O segundo não tinha raiz, era superficial e não criou raiz. E o terceiro tinha outras prioridades. Mas Deus não estava em primeiro lugar. Com Deus não tem meio termo. Ou você coloca Ele em primeiro lugar, ou você vai fazer parte de estatística. Você, daqui a um tempo, vai ser mais um desigrejado. Ou pelo fascínio desse mundo, pelas distrações ou pela destruição da sua fé. Ou porque logo no início Satanás já arrebatou do seu coração. 3
3/4 das pessoas que estavam perto de Deus, ouvindo a palavra, vão passar uma eternidade longe de Deus. Apenas 1/4 ouviu e deu fruto. Ser membro de uma igreja não garante que você é de Deus. Ser membro da igreja não garante que você faz parte daquele último. A grande pergunta é, você está dando fruto? Ou você é só um membro de igreja? Pessoas que de vez em quando assistem um culto, isso aqui você está entre esses 3 primeiros, escolhe aí, ó. Você tem 3 opções aqui, ó. É o pastor, eu sou aquele ali, ó. Ah, não, eu acho que é mais parecido com aquele. Só um deu fruto. Só um. E aqui eu acho interessante que a boa terra, o que ouve a palavra, compreende e frutifica, cria raízes, se aprofunda, amadurece. O sol vai passar para ele também, as adversidades vão vir para esse também, as distrações vão vir para esse também, as oportunidades vão vir para esse também, Satanás vai usar pessoas íntimas do coração para arrebatar aquilo dele também, tudo vai acontecer. Essas 3 primeiras dificuldades, barreiras, vão passar por último também. Ele vai enfrentar a vida, a luta espiritual, as adversidades que destroem a gente, e as distrações e o fascínio dessa vida. As 3 coisas vão acontecer com a última semente. Mas ela permaneceu. Então a gente vê como é difícil. Por isso que a Bíblia diz que larga é a porta. Espaçoso, 3/1. O caminho que leva à perdição. Estreita, 1/3. É a porta. Estreito é o caminho que leva à perdição. E aqui, meu querido, independente da soberania de Deus sobre os corações humanos, a palavra de Deus nunca parte desse ponto quando a mensagem é apresentada. Existe uma responsabilidade que cada um de nós vai ter que prestar conta diante de Deus. Que decisão que eu vou tomar? Ou eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele é prioridade na minha vida. Ou inevitavelmente eu vou me encaixar em uma das 3 opções. Satanás vai arrebatar do meu coração. Ele vai pôr problemas e dificuldades que eu não vou conseguir aguentar ficar na igreja, porque eu vou precisar passar por cima do meu orgulho, eu vou precisar me quebrantar, eu vou ter que morrer para viver para Cristo. A verdade é essa. Os problemas vão vir, a gente só tem uma opção, ou a gente morre e vive para Cristo, ou os problemas nos destroem. As distrações vão vir, ou a gente morre e diz como Paulo, estou crucificado para esse mundo e o mundo crucificado para mim, ou você vai ser destruído para esse mundo. Não tem opção. O diabo, ele rouba, destrói ou distrai. Essas 3 opções estão diante de nós. E nós temos uma última opção. Senhor, como disse Josué, uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto você não tiver uma resolução definitiva no seu coração e guardar o teu coração como a coisa mais preciosa desse mundo, de tudo que você deve guardar, ou seja, o que é mais precioso, mais do que o dinheiro na sua conta, mais do que o seu carro, mais do que o seguro que você coloca em todas as suas coisas, mais do que o alarme, do que o cadeado, do que a porta, do que isso, do que aquilo, guarda o teu coração. Tem gente que está protegendo tudo, menos o coração. Todo mês você paga seguro de tudo. Você paga seguro saúde, seguro do carro, seguro do sei do quê, seguro de vida, seguro de seguro, e o teu coração está destrancado. Satanás está destruindo, entrando, minando, usando meios para chegar lá, porque ele trabalha de forma imediata. As coisas, a adversidade está te afastando de Deus, ou as distrações estão te sufocando. É 3/1. A resolução de Josué foi uma só. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos e fale com Deus, porque isso é individual. Eu não quero saber se o seu pai, a sua mãe cresceu na igreja, te levou. Eu não quero saber se a sua mulher, seu marido, seu filho. Pastor, eu sou presbiteriano há 30 anos, meu irmão. Se você não está dando fruto, você está nas 3 primeiras opções. É simplesmente isso. O diabo não perdoa. Deus perdoa, o diabo não. Então, se Deus perdoa, ainda há chance. Você está aqui, você está vivo, você está acordado. A Bíblia diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Não endureça, não endureça, não endureça.
A gente nunca sabe se é a última chance. Feche seus olhos, fale com Deus, fala: Senhor, eu não quero brincar mais com esse negócio. É tudo ou nada. Não existe meio termo com Deus. Vamos orar. Ó Pai querido, tem misericórdia de nós. Somos vasos de barro, miseráveis, pecadores. E há mais probabilidade da gente ser arrancado daqui, Senhor, do teu caminho. 3-1, Senhor. O diabo está ao nosso derredor, usando meios, e tem conseguido alcançar muita coisa. As dificuldades estão atrapalhando a nossa alegria, sufocando e tirando de nós a alegria da salvação, a alegria das coisas de Deus, a alegria de te servir. Que o diabo, ó Deus, em nome de Jesus, não tenha esse poder. Se há algum problema, se tem alguma coisa atrapalhando, em nome do Senhor, nós estamos hoje colocando diante do teu altar, tira isso de nós. Queremos morrer para nós mesmos, para viver para Cristo. Se tem dificuldades, problemas, nos destruindo, em nome de Jesus. E por fim, Senhor, se tem distração demais, convites demais, opções demais, oportunidade demais, coisas que estão se multiplicando, coisas que podem ser boas, ó Deus, mas estão nos afastando do Senhor, tira de nós, em nome de Jesus. Que nada, nem ninguém tenha poder para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa noite, em nome de Jesus, Senhor, que ninguém esteja nessa estatística das 3 primeiras sementes do Senhor, mas que possamos verdadeiramente, Senhor, receber a Tua palavra com temor e tremor e dar fruto, Senhor, fruto para a vida eterna. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.